E a situação é a seguinte, essa é a pergunta. A pergunta que eu vou fazer é complicada, porque ela vai girar em torno de um moleque de 15 anos de idade. Vou começar por ele. Ele tem 15 anos de idade, ele pega uma arma e dá 7 tiros nesse homem. 7. Uma característica de crimes de assassinato assim é que quando o sujeito dispara vários tiros, é porque normalmente ele está com muita raiva. É muito difícil um crime de execução assim, com tiro desse jeito. O cara vai lá, dá papai e tchau. Esse garoto tem 15 anos e matou aquele. 15 e 7 tiros. O que ocorre? Ocorre o seguinte. Esse homem aqui é um policial militar. Ele é casado com Nadir. Mostra a foto dos dois, por favor. Ele se chama Sidney. Ele é casado com Nadir há 11 anos. Eles têm 2 filhinhas, pequenininhas. Nadir é mãe desse garoto de 15 anos. Os dois são casados há 11 anos. E está tudo certo, né? Entre os dois, o namoro está indo bem, está tudo, o namoro, o casamento, me perdoa. Acontece que dos 11 anos, a 7, Sidney, que é um policial militar, começou a beber. E por uma razão, né, óbvia, porque quem bebe até ficar bêbado, né, vai fazer um monte de lambança, já entregou a vida ao álcool. O que ocorre? Ele começa a bater na mulher. Ela já foi, inclusive, à polícia, presta o boletim de ocorrência, se separa, vai morar em outro lugar. Ele foi atrás e disse que ia mudar, depois do primeiro boletim de ocorrência. Ela está com as 2 filhas e o filho adolescente. Por amor, ela diz, não é só por amor, né? Ela quer morar com a família, acredita que o marido vai se recuperar e está tudo certo. Não está. Ele volta dali a pouco, novamente espanca a mulher. Nesse dia, ele está espancando a mulher o dia inteiro, desde de manhã. Quando o filho chega, o rapazinho de 15 anos, quando o rapazinho chega, ele vê que a mãe está muito mal e que o padrasto continua a agredir. Ele pede para o cara parar, é aí que o cara piora. Ele foi, a arma desse aqui estava em cima da geladeira. Ele vendo a mãe quase morrendo de apanhar, ele não pensou 2 vezes. Sapecou o dedo e deu uma montoeira de tiro no sujeito. Ok? Ok. Está tudo errado, concorda? Ninguém pode dar 7 tiros no outro. Lamento informar. Se eu sou o garoto, não tenho força para parar o cara, e ele está espancando a minha mãe a quase até a morte, eu acho que está tudo errado. Mas talvez, né, eu tivesse a mesma reação dele. Porque é uma covardia e mais. O garoto pediu para ele parar, a mãe estava entre a vida e a morte, foi o único recurso do garoto, que agora foi preso, e eu duvido que o juiz não solte, com 15 anos de idade. Põe no Cidade. 11 anos de casamento e um fim trágico. O policial militar com carreira exemplar se transformou em um homem violento dentro de casa. Sidney Barbosa de Abreu, de 43 anos, acabou morto pelo próprio enteado, que não aguentava mais ver a mãe sendo agredida. Desde o dia anterior ele estava batendo nela. Aí quando foi aí o menino tirou 2 vezes ele de cima dela,
Quando foi na terceira vez, ele não aguentou. Aí ele falou para a mãe dela, chega, nunca mais ninguém vai bater na senhora. Aí atirou nele. Eu estava limpando a casa quando eu escutei os tiros. Aí eu olhei pela janela, só que eu não vi movimento de nada. Aí de repente foi que eu vi ela na escada cheia de sangue. Aí daí foi que todo mundo ficou sabendo que o menino tinha matado o pai dele, o padrasto dele. Jovem, bonita, mas discreta, Nadir Lopes de Abreu, de 32 anos, vivia para a família, cuidava dos filhos e do marido. Quando se casou, Nadir já tinha um filho. O menino foi criado pelo policial militar. Tinham uma relação de pai e filho. O casal tem mais 2 meninas, uma de 5 e outra de 9 anos. A família feliz começou a ter problemas há cerca de 4 anos. De acordo com as declarações de Nadir ao delegado, Sidney passou a consumir bebida alcoólica com frequência. Foi quando as agressões verbais e físicas começaram. E quase sempre na frente das crianças. Nadir chegou a procurar a delegacia 2 vezes, registrou ocorrência e o caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha. O casal se separava e reatava com frequência. Para fugir das constantes agressões que vinha sofrendo do marido, a Nadir decidiu se mudar para cá, para esse condomínio. Trouxe os filhos. Pelo menos essa é a história que ela contava aqui para os vizinhos. Só que mesmo assim o Sidney conseguiu localizá-la e veio para cá, atrás da Nadir. Aqui convenceu a esposa a reatar o casamento mais uma vez. Aí ela corria, se separava e ele achava ela tornar a dizer que ia mudar, ia mudar. E ela queria. Era amor, é bicho doido, né? É de quando ama, ama mesmo. A família se mudou para este condomínio há cerca de 2 meses. Apesar de alguns vizinhos dizerem que a Nadir teria falado que a mudança foi por causa das agressões do marido, ela estaria fugindo do marido. Na verdade, na delegacia, em depoimento, ela disse que toda a família se mudou para cá porque estava passando por problemas financeiros e precisava pagar um aluguel mais barato. Mas durante esses 2 meses, todos os vizinhos são unânimes em dizer: várias agressões físicas foram presenciadas. Diz que ele batia muito, diz que faz tempo. Parece que há 11 anos que eles viviam juntos. Eles brigavam muito? Diz que brigavam. Diz que ali naquele apartamento, quem morava lá via eles brigando muito. Ele deu muita pancada nela e ela estava muito machucada. O dia do crime foi mais um dia de violência para Nadir, mas para o filho dela, um adolescente de 15 anos, foi o último. Ele ficou numa decisão que ele tinha que decidir, ou ela ou ele, ué. Se ele não tivesse matado ele estava chorando hoje a mãe dele. E aí? Ele defendeu a mãe. Defendeu a mãe dele. A família morava aqui no 2º andar desse prédio. Neste apartamento, ele está fechado. A Nadir e as crianças não estão aqui. Para vizinhos, ela disse que, inclusive, vai se mudar, não quer mais morar aqui no apartamento onde tudo aconteceu. No dia do crime, o casal vinha brigando desde de manhã. Mas quando chegou ao meio-dia, a briga foi ficando mais feia. As agressões foram piorando. E o filho do casal, adolescente de 15 anos, não aguentava mais ver aquela situação e disse para a mãe que naquele dia, naquele momento, o sofrimento ia acabar. Ele pegou uma arma, a arma do padrasto, que ficava sempre em cima da geladeira. Pegou essa arma e disparou contra o policial militar. Foram 7 tiros. 4 disparos acertaram Sidney. E a questão é, o que faz com o garoto faraó? Quem quiser condenar o garoto, precisa ter condições de atirar a primeira pedra. Eu acho que existe, Marcelo, o instinto de matar e também existe o instinto de defender. O menino não queria matar, ele queria defender a mãe. Aí vamos ver como a lei enfoca isso aí. Legítima defesa terceiro, a mãe. Defendeu a mãe, legitimamente. Relevante motivo de valor moral e social. Está enquadrado no caso. O menino não matou, não porque tivesse prazer em matar. Se ele não atirasse no padrasto, o padrasto mataria a mãe. E ele estava, como disse o rapaz, agora enterrando a mãe. Pensa igualzinho a você. Esse é o faraó. Esse faraó é bom. Quando ele não pega no tranco, é bom. Quando pega no tranco... Tomou o azulzinho, né?
Amarelinho. Né? Junto com azulzinho, né? Não, só amarelo. Vai atrás. Esse é Pedro, esse é Eliane. Eliane e eles estão juntos há 17 anos, têm 3 filhos e Pedro está inseguro. E por que ele está inseguro? Porque a esposa é 21 anos mais nova e ele começa... Ele já estava, vamos falar sério aqui nós dois, ele já estava com uma certa dificuldade para sapequear. Não estava sapecando. E aí ele não está sapecando, mas aí ele tem uma ideia. Ele tira a mulher dali da casa e eles vão morar num sítio. Ele acha que com o verde, ar puro, ele vai sapecar. Mas a situação é outra. Qual é? Ele continua sem sapecar. E ele coloca na cabeça, olha que louco, ele coloca na cabeça que a mulher tem outro. Olha ali para mim, faz favor. Aí, o que ocorre? Ele vai e pede, né? Fica lá com a mulher e tal. Aí a mulher não aguenta mais, né? E diz para ele, eu quero o divórcio. E ele já tinha ido embora, ele foi embora de casa um tempo, acreditando que ela ia ter saudade. Não teve saudade nenhuma, tanto é que ela pediu o divórcio. Um dia antes de assinar o divórcio, ela saiu de casa com o filho mais novo, filho deles, passou numa escola para buscar uma das filhas e ela foi para a igreja. E ela pediu para os filhos esperarem na casa de uma vizinha. Ela estava saindo da igreja, falando no celular, ela não chegou em casa. Eliane desapareceu. De uma história que começa assim. Um sítio é o lugar escolhido para tentar salvar um casamento. Pedro pega todo o dinheiro que tem guardado e investe na esperança de voltar a ser feliz com Eliane. O casal está junto há 17 anos, mas a diferença de idade entre os dois faz Pedro se sentir inseguro. Ele já não tem mais o fôlego de antes. Sapequear é coisa rara e mais rápida do que um relâmpago. Nem a vida num lugar tranquilo acalma os ânimos de Pedro. A única coisa que muda é o endereço. As brigas continuam e o motivo é um só: ciúme. Eu tô na roça trabalhando igual louco e você de shorts. Que é isso? Para piorar, um pedreiro que trabalha no terreno ao lado do sítio deixa Pedro ainda mais inseguro. Pedro surta, larga a esposa e os filhos no sítio e volta para a cidade. Que, pai? Como assim? O que está acontecendo? Você cuida dela, meu filho. Cuida dela que eu vou embora. O senhor vai deixar a gente, pai? Você conversa com ela. Distante da família e sem ajudar a pagar as contas, Pedro acha que a mulher vai sentir saudades. Mas a estratégia dele dá errada. O que Eliane quer mesmo é se separar. Toda a burocracia está encaminhada e ela ansiosa para o dia da audiência. Pedro está mais ansioso do que ela. Ele não quer aceitar o divórcio. Acha que vai ser motivo de piada por levar um fora da esposa. Eu não sei, mas você acha que eu tô olhando para todo mundo. Então tá bom. Não quero mais. Você quer separar, né? Quero me separar de você. Mas as preocupações dele vão além. Ele morre de medo de ficar longe do filho caçula e de ter que dividir tudo o que tem. Um dia antes da audiência, Eliane vai até a igreja. Quando está a caminho de casa, uma coisa vai acontecer. Ela desaparece. Ninguém mais tem notícias da moça. Ninguém sabe se Pedro tem relação com o sumiço da esposa. Eliane, sempre que podia, tomava café com Dona Marta. Queria tanto saber se você está viva. Eu queria saber se você já tomou café. Você sabe, né, que mamãe não queria esquecer. Um dia eu lhe encontro. Deus há de me ajudar.
Eu vou te encontrar. Bom dia, meu amor. Todos os dias a senhora faz assim? Todos os dias. A foto dela daqui. Essa foto aí. Mesmo quando às vezes eu saio para trabalhar, que eu não tomo café, eu dou bom dia para ela. Mãe de 3 filhos, Eliane estava em fase de separação do marido, 21 anos mais velho, quando desapareceu. O que ia acontecer no dia seguinte ao desaparecimento? Tinha algo importante marcado, né? Exatamente. Ela ia para o fórum para fazer, como se diz, os papéis de separação e de alimentação, né, alimentística, porque ele já estava deixando faltar as coisas em casa. Aconteceu em Juquitiba, no interior de São Paulo. Eliane tinha ido buscar a filha adolescente na escola, junto com o caçula, que fez aniversário 3 dias antes do sumiço da mãe. Antes de voltar para casa, parou para assistir a uma reunião na igreja que frequentava. Os filhos foram embora. Iam esperar a mãe na casa de uma vizinha. Falei, eu não vou ficar na igreja, acabei de sair da escola, tô cansada, eu não vou ficar na igreja. Aí ela falou, então vai pra casa da Sandra, que quando eu sair de lá, da igreja, eu pego você lá. Aí eu me ofereci pra pegar a menina, falei, então dá o menino que eu subo com ele, que a senhora fica mais tranquila na igreja. Era para Eliane chegar em casa por volta de 9h30 da noite. Preocupada porque ela não apareceu, Paloma ligou para a avó, que também não sabia o que tinha acontecido. Começava ali o pesadelo dessa família. Eu acho que mataram a minha filha. Mas... É o que a senhora... É o que eu acho. Só que eu não perdi a esperança de encontrá-la. O que aconteceu? São 8 irmãos ao todo. Eliane é a mais velha. Os irmãos não param de pensar em Eliane um único segundo sequer. É complicado pensar nela. Saber se ela está sofrendo, se ela está comendo. Nas noites de chuvas, de trovão, às vezes eu chego a passar mal porque ela tinha muito medo de trovão e às vezes isso me apavora. Saber que ela pode estar só jogada na rua, não sei. Os parentes foram em hospitais, no IML, na polícia. Reclamam que não tiveram ajuda do marido da Eliane. Depois que ela desapareceu, ele ficou 5 meses sem a gente saber a notícia dele. Aí quando a gente descobriu, ele estava na Zona Leste com o menino, aí ele falava porque a gente estava ameaçando ele, que a gente queria tomar a criança dele, mas não é verdade. Pedro é o marido, tem 59 anos, é taxista. Ele prestou depoimento. Nada contra ele foi provado. Foi nessa casa que a Eliane viveu com Pedro durante 17 anos de casamento. 2 anos antes do desaparecimento, eles decidiram sair daqui, mudar para um lugar mais tranquilo. Era o desejo do Pedro. Eles então compraram um sítio numa cidade vizinha que se chama Juquitiba. Fica a aproximadamente 50 quilômetros de distância. Para lá foram todos eles, mas Pedro decidiu voltar, sozinho. Deixou a mulher e os filhos lá e veio para cá. Segundo a família da Eliane, por conta das constantes brigas do casal. Oficialmente, o Pedro disse que voltou para ficar mais perto do local de trabalho. E foi após esse retorno do Pedro que aconteceu a separação do casal. E foi também após essa volta que aconteceu o desaparecimento da Eliane. Pedro continua morando aqui, com um filho mais velho de um outro relacionamento e com o caçula que teve com a Eliane. A gente vai tentar conversar com ele. Seu Pedro tá aí? Tá não. Tá não? Tá não, tô trabalhando. Tá trabalhando? Como que é o assunto aqui? O que aconteceu com a Eliane? Eu não sei, porque o pessoal não comenta muito, né? Então eu não... Também não fico perguntando, né? Pedro não fala o que aconteceu com a Eliane? Também não fala, ele não gosta nem de comentar no assunto.
Não gosta de comentar? Não. Por quê? Não sei. Oi, seu Pedro? Oi, seu Pedro. Aqui é Rogério Guimarães, sou repórter da Record. Oi, Rogério. Fala, meu querido. A gente está fazendo uma matéria sobre o desaparecimento da esposa do senhor e a gente gostaria de saber se o senhor tem alguma informação, sabe do paradeiro dela. Não acho que aconteceu nada, amigo. O que eu sei é que ela sumiu, desapareceu. Na verdade, o que eu tenho pra mim é que ela encontrou alguém mais interessante do que eu e foi embora. Mas não era assim que seria o fato de resolver uma coisa dessa. Era só chegar amigavelmente, separar e você fica com a sua parte, eu com a minha parte. E a gente vai um para cada lado tocar a sua vida. Após o sumiço da mulher, Pedro voltou a ocupar o sítio. E segundo as filhas, elas não podem mais aparecer por lá. Ele pegou a chave, né? Não deixou mais a gente entrar, não deixou a gente mais ter acesso. E já faz tempo também que a gente não tem acesso nem com a criança. Com seu irmão? Com meu irmão. As filhas e irmãs da Eliene afirmam que o processo de separação não estava fácil. Sim, ele não estava disposto a abrir mão de nada na separação. Ah, é? Isso. Ele não queria dividir nada, porque para ele priorizava mais os bens do que, sei lá, ela, no caso. Para ele era muito importante as coisas que ele tinha. Nos dias do desaparecimento, Eliene comemorava a separação que para ela significava muito, já que só via sofrimento naquela relação. Até que uma ligação misteriosa marcou a última vez em que Eliene foi vista. Naquela quinta-feira à noite, a Eliene foi vista saindo da igreja pelo portão dos fundos, ao contrário do que sempre fazia. Eliene saía pelo portão da frente, onde inclusive existem várias câmeras de segurança na rua principal da igreja. Nessa daqui não existe uma única câmera sequer. Uma testemunha viu a Eliene falando ao celular enquanto saía. Dizia que conversava com uma das filhas e que precisava voltar para casa. Eliene não voltou para casa. Durante a investigação, a polícia descobriu, ao rastrear as chamadas no celular dessa dona de casa, que a última ligação que ela recebeu foi feita de um telefone público que fica a poucos metros de distância do lugar onde ela foi vista pela última vez. Aqui a rua da igreja. Aqui, a rua onde fica esse telefone público, identificado pela polícia. O orelhão é aquele lá, no final da rua. Para a polícia, quem fez essa ligação pode ter envolvimento com o desaparecimento da dona de casa. Mas essa pessoa nunca foi identificada. Para a família, a resposta da polícia é mais dura. Olha, a única ajuda que a gente teve das nossas autoridades foi dizer que quem tem que procurar os desaparecidos é a família. Que sumir não é crime. Eliene, segundo a família, nunca sumiu ou teve problema de memória. As filhas não acreditam que ela abandonaria a casa. Como uma pessoa foge sem os documentos? Você sente muita falta dela? Muita. É desesperador você deitar à noite no travesseiro e não saber o que aconteceu. Dona Marta conta cada dia sem a filha. Sofre com a falta de notícia. Não consegue viver direito. Eu já não sou mais a mesma. Tem sido muito difícil hoje. Não é fácil. O que eu passo, eu não desejo para ninguém. Nem mesmo para ele. É a imagem da senhora que está desaparecida. Se você viu essa mulher, se você conhece essa mulher, se você sabe onde ela está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. A nossa, corta aqui para mim, a nossa Capitão Nascimento está com a irmã, uma das irmãs da vítima, uma parente da vítima, que a essa altura
tem novas informações sobre o caso e sobre como tudo aconteceu. Diga lá, capitão. Marcelo, antes de conversar com a irmã, eu conversei com investigadores que estão investigando esse caso do desaparecimento da Eliene. Eles me informaram que esperam para os próximos dias uma testemunha importante que tem uma informação sobre o desaparecimento dela. Mas, por segurança, eles preferiram não falar quem é essa testemunha. Agora eu vou conversar com a Hélia, irmã da Eliene. A família segue com a mesma suspeita, a mesma desconfiança. Qual que é essa desconfiança, Hélia? A gente tem a desconfiança, assim, da participação dele, né? Porque ele não ajudou a gente a procurar, não se interessou também pelo caso e se mostrou, assim, muito calmo, né? No momento de desespero da família, ele estava uma pessoa muito tranquila, né? E quando uma pessoa desaparece da sua família, você não se mostra tranquilo, sossegado, você vai acima, né? Você quer saber informações e ele não se mostrou nem um pouco interessado pelo caso. E como que era o relacionamento dos dois? No início e também para o final, onde eles estavam se separando, como que era? No início a gente assim não tem muito o que falar, né? Porque também eu era muito mais nova, mas eles se davam bem, aparentemente, né? Mas em quatro paredes a gente não sabe o que acontece. Mas no final eles já estavam brigando, ele já não estava morando assim muito em Juquitiba, ele ia mais no final de semana, justamente só para ver o menino, já não estava uma relação muito amigável, né? E eles já estavam assim praticamente separados. De corpos eles já estavam separados, mas não no papel. E ela estava tentando separar dele, mas estava difícil a separação deles. Antes ele era violento, ele chegou a fazer alguma ameaça para ela? Ela relatou isso para a família? Para a gente, assim, não. Ameaças assim, dele, não. Contra ela, não. O que ele falava que ele não queria separação, que ele não ia dividir nada com ela, que se ela quisesse separar, que ela fosse embora, mas que ela não ia ter nada. Mas, assim, violência, assim, física, não. Mas era violência, assim, deles verbais, briga de marido e mulher. E sobre os filhos agora? Com quem eles estão? A idade deles? O filho mais novo tem 5 anos, hoje está com o pai. É o Estevão, a gente pouco tem acesso a ele, mas as crianças, as duas mais velhas, que é a Poliana e Paloma, hoje elas são casadas, já moram nas suas respectivas casas, já têm filhos e estão na sua vida, né? Okay. Marcelo. Valeu, obrigado, capitão. Resumo, mas o homem, quando falou com a gente, falou com toda a calma do mundo. Não me parecia que ele estivesse, né, muito preocupado, né? Inclusive disse que ele não ia falar, ele falou, e talvez seja o caso até de fazer uma entrevista com ele, encontrá-lo pessoalmente, aí seja o Rogério ou qualquer outro dos nossos repórteres, para ver exatamente ele contar a história do dia a dia, né, do desaparecimento. E existe uma delegacia exatamente para investigar crimes ou investigar pessoas desaparecidas. E, nesse caso, há uma suspeita, né, de que o sumiço foi em função de um crime que a mulher estaria morta. Por esse tempo todo, realmente, se ela não apareceu, e nem para ver os filhos esses, né, que durante todo o tempo ela cuidou, sem dar notícia à família. É muito difícil, que como ele disse, não deve ter arrumado outra. É difícil demais que seja assim, duvido.